E aí, turminha, beleza? A gente vai continuar nossa aula aí de termoquímica, tá bom? Aí hoje o bicho vai pegar, porque a gente vai fazer algumas questões aí, são questões que vão envolver um pouco de cálculo, tá bom? E é um conteúdo dentro da termoquímica que está cobrando bastante. Então hoje eu trouxe bastante questões aí do Enem para a gente trabalhar, para a gente resolver umas questões. Claro, eu vou dar a teoria e a gente vai aplicar ela em cima de exercícios, beleza? Então, sem mais delongas aí, a gente vai iniciar aí essa nossa apresentação. Então, hoje é a nossa quarta aula, tá? De termoquímica, e hoje a gente vai falar sobre calor de combustão ou entalpia de combustão, tá? Que ela vai ser simbolizada aqui por esse símbolo aqui, ΔC, que significa combustão, e o H, que está relacionado aí à entalpia, como a gente viu. Então vamos começar inicialmente aqui se perguntando o que é combustão. O que é um processo de combustão, galera? Para vocês? O que vocês acham aí? O que é um processo de combustão? Mudança de material? De certa forma, sim. Mas alguém poderia me dar um exemplo de processo de combustão? De gás, perfeito. O gás lá do fogão, ele sofrendo um processo de combustão. Então, sol... o sol é porque é uma reação lá de fusão nuclear, né? A gente poderia usar aí como os motores automobilísticos, tá bom? Esses motores automobilísticos, eles utilizam combustível, que tipo a gasolina, e dentro desse motor, ele sofre um processo de combustão, né? E essa combustão gera uma energia, que essa energia é uma energia térmica que ela é utilizada para movimentar o carro, tá? Então você tem uma transformação de energia térmica, e essa energia térmica ela é convertida em energia cinética que movimenta lá os carros. Então, é um processo chamado processo de combustão. Uma perguntinha básica aí. Os processos de combustão, vocês acham que eles são endotérmicos ou exotérmicos? A Amanda colocou. Alguém acha que é exotérmico esse processo de combustão? Vamos lá. Quando acontece lá a queima na boca do fogão, ele libera calor ou ele absorve calor, galera? Libera, tá bom? Todo o processo de combustão, tá? Essa é a minha primeira observação que eu faço para vocês. Todos, sem exceção, todos os processos de combustão, eles serão exotérmicos, tá bom, galera? Esse aqui é o primeiro detalhe. Então, todos os processos de combustão são exotérmicos, ou seja, o ΔH, ou a entalpia dele, será negativo, ou seja, menor do que zero. Então, a primeira dica é essa aí, tá? Todos os processos de combustão, eles liberam calor, consequentemente, eles são processos exotérmicos. Tudo bem? Então, fica a primeira dica aí para vocês. Então, todos os processos são exotérmicos de combustão, né? E a combustão ela pode ser de duas formas. Ela pode acontecer de forma completa e de forma incompleta, que aí eu vou discutir isso com vocês, tá bom? Então, aqui embaixo a gente vai discutir os processos completos, tá? As combustões que acontecem completas. Toda reação de combustão, vou até colocar aqui também, circular. Toda reação de combustão ela tem que ter essas duas coisas aqui, ó, o combustível e o comburente, beleza? Não sei se vocês lá na oitava, sétima série fizeram uma experiência que era tipo, você pega uma vela,
Aí essa vela tem uma chamazinha lá. Aí você coloca lá em cima de um pires. Aí você vem depois com um copo e coloca em cima dessa vela. Tá bom? Aí depois de um tempo você percebe que essa vela, o que acontece com ela? Ela apaga. A chamazinha aqui apaga. Por que isso acontece? Vocês sabem por quê? Exato. O oxigênio. Falta de oxigênio, tá bom? E essa falta de oxigênio, o oxigênio no processo de combustão, ele é chamado de comburente, tá bom? Então, o comburente, ele é justamente o oxigênio. Então, todo o processo de combustão ele tem que ter o comburente. E quem é o comburente? O oxigênio. Quando eu coloco aqui o copo dentro, todo o oxigênio que está aqui preso, ele é consumido. No momento que ele é consumido e não tem mais oxigênio, a chamazinha aqui ela se apaga. Porque todo o processo de combustão tem que ter o comburente, que no caso é o oxigênio. Se não tiver o oxigênio, não tenho o processo de combustão. Beleza? Uma outra coisa que vai precisar aqui nos reagentes são os combustíveis, tá bom? Quem são esses combustíveis aí? A gente pode citar inúmeros aqui, ó. O gás de cozinha, a gente pode colocar aqui, ó, o etanol. A gente pode colocar aqui a gasolina, tá? E por aí vai. Então perceba que o combustível pode ser qualquer material inflamável que na presença de oxigênio, tá? Ele vai acontecer o processo de combustão. E o interessante aqui, galera, que nesse processo de combustão, quando ela é completa, aí é o detalhe, tá bom? Quando ela é completa, ela sempre vai liberar o dióxido de carbono. O que é o dióxido de carbono, professor? É o gás carbônico, é o CO2, tá? Mais água. Então, num processo completo de combustão, os produtos formados sempre serão esses dois aqui, ó, o dióxido de carbono e a água. O professor pode formar outra coisa? Não, são só esses dois. Isso só se a reação ela for o quê? Dita completa. Quando eu falo assim, ó, uma reação de combustão ela é completa. Então eu já sei de antemão que ela precisa aqui nos reagentes do oxigênio. Nos produtos vai ser formado dióxido de carbono e água. Então, o que me resta saber é qual é o tipo de combustível que está sendo utilizado, porque o tipo de combustível pode ser qualquer um. Mas perceba que a base da reação ela não muda, porque sempre é o oxigênio reagindo com combustível, formando dióxido de carbono mais água. Mas isso só vale, ó, se o processo ele for o quê? Completo. Por quê? Porque tem que ter esse oxigênio, tá? Porque esse oxigênio, ele no processo de combustão. Perdão, eu tenho que falar isso aqui também, tá? E esse combustível aqui a gente vai considerar um combustível do tipo fóssil, tá bom? Ou um derivado do petróleo, perdão, deixa eu colocar aqui, ó. Quando eu coloco um derivado de petróleo, essa observação que eu tenho que fazer, ó. Quando eu coloco um derivado do petróleo, que aí no caso é o gás de cozinha, que é o gás butano, o etanol, que é um álcool, que é um derivado ele não é do petróleo, mas o etanol, ele é um composto, é um combustível orgânico, tá bom? É um combustível orgânico. Aí a ideia aqui é o seguinte, ó. Esses combustíveis derivados do petróleo ou orgânico, eles vão ter na sua estrutura carbono, hidrogênio e pode ter também o oxigênio, beleza? Então, esses dois aqui sempre vão ter carbono e hidrogênio na estrutura.
O oxigênio, dependendo do combustível, ele pode aparecer, beleza? E o oxigênio aqui, ó, no comburente, ele é essencial para que a reação ocorra. Se eu não tiver o oxigênio, essa reação ela não vai se processar. Como aqui eu tenho um carbono e hidrogênio mais oxigênio, os produtos formados têm que ser sempre esses aqui, ó. Dióxido de carbono e água, tá bom? Dióxido de carbono e água. E o oxigênio, ele é essencial no processo de reação. Ele sempre vai ser o comburente. Quando tem os incêndios, né, em grande proporção, a primeira coisa que os bombeiros tentam fazer é impedir, né, a presença de oxigênio. De que forma? Ou diminuir. Eles fazem uma cortina, jogam água para cima. Essa água é justamente para tentar impedir a presença do oxigênio. E muitas vezes também, se eu tiver um incêndio e tiver uma ventania muito forte, vai acontecer o quê? Eu vou alimentar esse processo de combustão e vai aumentar o processo de queima. Tipo, a galera que faz churrasco, né? O que a galera faz para colocar lá o carvão para pegar fogo? Você tem que enfileirar ele de tal forma que você tem que deixar espaços para o oxigênio entrar por baixo dele. Por isso que você vai enfileirar ele que nem o pessoal enfileira as fogueiras de São João, né? Você vai fazer uns cruzamentos que é justamente para você deixar uma parte embaixo para pegar, entrar oxigênio. E a Gabriela colocou aqui, você abana. Esse processo de abanar é justamente para quê? Você está emitindo na reação química mais oxigênio. No momento que você abana, você pega o ar e você sopra o ar para dentro do fogo, né? Como você sopra o ar para dentro do fogo, você aumenta aqui, ó, a concentração de oxigênio. Consequentemente, a reação ela acontece de uma forma mais rápida, né? Você tem uma velocidade maior lá no processo. Muitas pessoas utilizam até o ventilador, ligam o ventilador e deixam lá, né, até o fogo pegar. Que é justamente você adicionando ou acrescentando aqui mais oxigênio na reação. Tudo bem, turma? Então, esse aí é o primeiro processo de combustão, que é a combustão completa. Temos também aqui, ó, a combustão incompleta, beleza? A combustão incompleta, ela vai ser dividida em duas, que a gente vai analisar as duas aqui, ó. Qual é a diferença da incompleta para a completa? É justamente a presença aqui, ó, vai ter a presença do oxigênio. Eu vou ter que ter um combustível aqui, deixa eu só escrever aqui. Opa, volta aqui, ó. Eu vou ter que ter um combustível. Vou ter o oxigênio também aqui nos reagentes. Perceba que é muito parecido com a completa. Deixa eu só apagar aqui, porque esse negócio aqui ficou feio aqui. Deixa eu colocar aqui a caneta. Eu vou ter um combustível, que pode ser qualquer um combustível, na presença de oxigênio. Só que aqui os produtos vai ser diferente e vai ser bem aqui, ó. Em vez de ele formar o dióxido de carbono, ele vai formar o monóxido de carbono. Ou seja, eu vou ter só apenas uma única molécula de oxigênio mais água. Ou, tá? Pode acontecer isso aqui, ó. O combustível mais o oxigênio. E aqui eu vou ter só a formação de carbono, que é o carbono grafite, mais a presença de água. O que eu gostaria de destacar aqui para vocês é o que diferencia essas incompletas. É justamente aqui, ó, na presença do carbono, ó. Lá na completa a gente viu que em vez de formar monóxido de carbono, a completa ela forma o CO2.
A incompleta, as duas incompletas, elas não formam CO2. Uma forma um monóxido de carbono, que é só o CO, e a outra só forma o carbono, nenhum oxigênio aqui aparece. Tá bom? Professor, por que isso, né? Por que isso acontece? Que é justamente, ó, essa incompleta, acontece isso aqui, né? Não forma o dióxido de carbono, porque a quantidade de oxigênio ela é limitada, é uma quantidade pequena, tá bom? Como eu tenho uma quantidade pequena, os produtos formados vão ser produtos incompletos, porque no processo de combustão ele tem que formar o dióxido de carbono, que é essa molécula aqui, ó, o CO2, ou o gás, que a gente chama, né, conhecido gás carbônico. Quando eu tenho uma pequena concentração de oxigênio, vai formar o monóxido de carbono ou simplesmente o grafite. Olha aqui em cima que eu coloquei ali uma foto de um caminhão, e aqui, ó, na chaminé deles, se você observar, ele tem uma fumaça escura, tá bom? Essa fumaça aqui escura que está saindo aqui, ó, é justamente uma combustão incompleta. É quando eu tenho o carbono na forma de grafite, que é um pó preto, né, que ele sai. Isso aqui dá um problema danado. Quem mora próximo de avenidas, se no final da tarde você passar o dedo assim no móvel, você vai perceber que tem fuligem, né? Que é justamente um pó preto que está relacionado aqui, ó, à combustão incompleta de alguns veículos, né? Principalmente de caminhões ou de ônibus. Quando ele acelera, ele sai uma fumaça preta, tá? Quando sai essa fumaça preta, isso indica que o motor desse carro ele está com problema, tá? Ele precisa ser vistoriado, né, e regulado, porque a quantidade de oxigênio que está chegando lá na câmara de combustão, ela está sendo inferior. Por isso que ele está liberando o monóxido de carbono ou simplesmente a fuligem, né? Esse carbono que a gente chama carbono grafite, que é justamente essa fumaça preta aqui, ó. Eu acho que vocês já se depararam com essa situação, né? Vocês já observaram algum ônibus liberando essa fumaça preta aí na descarga dos carros. Fábricas também, beleza, perfeito. Se utiliza para ter uma combustão completa os catalisadores, que eu vou falar quando eu estiver falando sobre cinética para vocês. Existem substâncias chamadas catalisadores que ela permitem, né, que o processo aconteça completo, né? E às vezes é caro e a galera não faz a manutenção desses veículos ou nas fábricas e tem essa liberação aí de grafite. Beleza até aí, galera? Deu para entender a diferença da completa e da incompleta? Beleza. Então, ó, o detalhe aqui nessas entalpias de combustão é justamente essas substâncias aqui, ó. O gás carbônico. A galera gosta de trabalhar muito com isso aqui dentro das provas externas. Por quê? Porque o gás carbônico, o CO2, ele está relacionado com o que a gente chama aqui, ó, de aquecimento global. Tá bom? Que a galera também chama muito aqui a atenção do chamado efeito estufa. Tá? Então, a entalpia de combustão ela é interessante porque ela vai tratar sobre assuntos ambientais. O buraco da camada de ozônio, Gabriele, ele está relacionado, ele não está relacionado ao dióxido de carbono, ele está relacionado às substâncias chamadas CFC, tá? Que
que são substâncias que liberam o carbono, o flúor e o cloro, né? Aí essas substâncias ela reagem lá com a camada de ozônio, que é o O3, justamente o cloro principalmente. E ele utiliza como catalisador e ele consome lá a camada de ozônio. O CO2, ele cria, na verdade, ele fica como uma barreira, tá? Porque assim, ó, se a gente for imaginar a Terra, tentar aqui fazer aqui rapidamente, ó. Desenhar aqui no cantinho. A gente tem um planeta Terra aqui, beleza? E esse planeta, o nosso planeta Terra, ele é constantemente radiado aqui por radiações ultravioleta provenientes do Sol, né? O ozônio, ele tem a função de barrar essas radiações, porém algumas passam. Só que o CO2, ele fica aqui, ó, na atmosfera e ele cria uma barreira. De que forma essa barreira vai impactar nisso aqui? Ele absorve essas radiações, assim, ó. Essas radiações, elas pegam na Terra e elas são defletidas de volta, tá bom? E o CO2, ele absorve, então ele mantém o calor aqui, ó, na Terra. Ele aumenta a temperatura aqui na Terra. E a gente tem que ter cuidado sobre alguns aspectos aí, tá bom? Por quê? Primeira coisa, o efeito estufa, ele é algo maléfico para a Terra, galera? Será que o efeito estufa ele é algo ruim para a Terra? Ou a gente precisa do efeito estufa? O que vocês acham? Estou fugindo um pouquinho aqui, mas é interessante discordar, falar um pouco sobre isso aqui, ó. Efeito estufa. Sim e não. Beleza. Ó, o efeito estufa, ele é essencial para a vida. Começa daí, né? Ó. O efeito estufa, ele é essencial para a vida. Você precisa, a Terra precisa ter esse efeito estufa. Então, o CO2 na atmosfera, ele tem que existir. Normal. Tem uma certa concentração lá de CO2. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque ele mantém a temperatura na Terra. Se a gente não tivesse o efeito estufa, as temperaturas elas decairiam rapidamente, entendeu? Então aqui a gente não teria vida na Terra, a gente teria temperaturas muito abaixo de 0 graus Celsius. Então é necessário ter o efeito estufa. Qual é o problema então, professor? O problema é que quando tu aumenta a concentração de CO2, entendeu? Na camada atmosférica. Quando tu aumenta a concentração desses gases, aí o que acontece aqui? Tu aumenta ou tu potencializa esse efeito estufa. Qual é a consequência disso? O aumento da temperatura aqui na Terra, fora do normal, tá? E esse aumento da temperatura aqui fora do normal vai gerar vários impactos ambientais, tá certo? Que é chamado aquecimento global, perfeito. E esse CO2, tá? A liberação de CO2, ele vai ser, a concentração dele vai aumentar após a Revolução Industrial, tá bom? Após a Revolução Industrial que vocês viram que aconteceram lá na Inglaterra, né? Que é a utilização das máquinas a vapores. Após a Revolução Industrial, ali no final do século XVIII. Então, hoje em dia, a gente libera muito dióxido de carbono na camada de ozônio, na camada atmosférica, perdão, através justamente da utilização de veículos, tá? Na utilização de termoelétricas, por aí vai. Então, existe uma campanha mundial que é justamente a diminuição, né, da concentração de CO2 na atmosfera e, consequentemente, ó, a diminuição do efeito estufa. Cuidado, não é acabar com o efeito estufa não, pelo amor de Deus. É diminuir o seu efeito, tá? Com a diminuição do CO2. Por isso
que essas questões elas são muito cobradas dentro do Enem, né? Na prova da UES também, porque a questão ambiental está muito relacionada a isso. Tudo bem, galera? Ótimo. Depois eu vou pegar com vocês lá no terceiro ano algumas aulas só de química ambiental para a gente discutir isso, tá bom? Então, vamos aqui para o que interessa. Olha só uma questãozinha aí de 2009, uma questão do Enem. A gente vai ver como isso é cobrado, galera. Tá muito pequeno aí, dá pra visualizar, galera, aí? Dá pra visualizar ou... Dá, beleza, então. Que bom. Olha só como essas questões, cara, são questões difíceis. Não vou mentir pra vocês não, tá? São questões difíceis que, se a pessoa não tiver ligada, a galera perde. E são questões que, se você não tiver respondido um anteriormente, você não consegue resolver. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou resolver ela de duas formas. Eu vou resolver aqui de uma forma um pouco mais, como posso dizer, mais extensa, para vocês entenderem o que a gente vai fazer. E depois eu vou simplificar ela. Vou mostrar como é que vocês fariam realmente uma prova para não perder tanto tempo, tá bom? Então, vou ler essa questão aqui com vocês. Vou grifar alguns pontos que eu acho que serão importantes. E a gente vai discutir sobre ela e resolver ela, tá bom? Então ele fala assim, ó. Nas últimas décadas, o efeito estufa. Olha só o que eu falei para vocês, ó. Ele trabalha muito com esses efeitos estufa, tá? Tem intensificado de maneira preocupante, sendo efeito muitas vezes atribuído à intensa liberação de CO2, o que a gente estava discutindo lá, ó. Durante a queima de combustíveis fósseis para geração de energia. O quadro traz a entalpia padrão de combustão a 25 graus Celsius do metano, butano e octano. Então ele te dá as energias, ó, desses três combustíveis aqui. E ele te dá um quadro aqui, ó. O metano, ele te dá a energia de combustão. Do butano, ele te dá também energia de combustão. E do octano, ele também te dá energia de combustão. Aí ele continua. À medida que aumenta a consciência sobre os impactos ambientais relacionados ao uso da energia, cresce a importância de se criar políticas de incentivo ao uso de combustíveis mais eficientes. Nesse sentido, considerando-se que o metano e o butano e o octano sejam representativos do gás natural, vou colocar aqui, ó, do gás liquefeito de petróleo, GLP, e da gasolina, respectivamente. Olha só o que ele falou aí, galera. Vou pegar aqui e vou colocar essas informações. Ele está dizendo assim, ó. Só escrever aqui, ó. O metano, o butano e o octano. Ele está dizendo o seguinte. Ele está dizendo que o metano, ele é o que ele chama aí. Deixa eu só colocar aqui de outra cor para a gente grifar isso. Ele chama isso aqui, ó, de gás natural. O gás de butano ele chama de GLP, que é gás liquefeito de petróleo, e o octano ele chama de gasolina. Então, deixa eu só explicar um pouco sobre isso, ó. O gás natural, vocês já viram, geralmente são taxistas que utilizam um cilindro no bagageiro lá do carro, tá bom? E alguns postos de combustíveis, eles têm esse gás natural. Então, a galera vai lá, tem um cilindro grandão, aí a pessoa enche com gás natural. Vocês já viram esse gás de alguns taxistas utilizando no posto de combustível? Pronto. Então, o metano, ele é o gás natural. É o gás que é utilizado lá nos carros, geralmente, para condutores, né? Tipo, o taxista, a galera que trabalha de Uber, geralmente utiliza o gás natural,
porque ele é mais barato, então a galera acaba utilizando mais ele. E aqui a gente tem, ó, o butano, que ele chama de GLP. Nada mais é, gás liquefeito de petróleo é o gás que você utiliza aí no fogão na casa de vocês, o GLP, tá bom? E o octano é a gasolina, é o nome científico dele, é a gasolina, que é o octano. Tudo bem aí? Só para a gente relacionar esses aqui, porque a tabela aqui, ó, ele bota metano, mas a gente tem que considerar que esse metano aqui é o gás natural, o butano é o gás liquefeito de petróleo, que é o GLP, e o octano vai ser a nossa gasolina. Porque lá embaixo ele vai justamente chamar esses nomes populares, ele não vai utilizar esses nomes científicos. Então você teria que estar atento a essa informação. E ele continua. Então, a partir dos dados fornecidos, é possível concluir que, do ponto de vista da quantidade de calor obtido, vou até grifar isso aqui, ó, por mol de CO2 gerado, a ordem crescente desses três combustíveis é... Professor, o que é isso, professor? Que porra é essa aí? O que ele está perguntando? Não entendi não. Ele está dizendo o seguinte, ó. Para cada mol de CO2 gerado, qual é a quantidade de energia que é liberado e quer que você pegue isso aí e coloque em ordem crescente. Olha o que a galera vai fazer. Muitos fizeram. A galera vai fazer o seguinte, ó. Ah, professor, é para ver então em ordem crescente. A ordem crescente é do menor para o maior. Então o menor vai ser o metano, o maior vai ser o octano e o intermediário aqui vai ser o butano. Pronto, morreu, vai ser aqui, ó. Deixa eu ver. O metano é o gás natural. Tá aqui, gás natural, né? O butano é o GLP, tá aqui. E o octano é gasolina, tá aqui. Então seria o item D, professor. Beleza, tranquilão, ó. Só olhei aqui as energias e coloquei o item. Só que se você fizer isso aqui, ó, vai estar errado. Por quê? Porque ele quer saber, ó, por mol de CO2 gerado. Ele quer saber a quantidade de energia por cada mol de CO2 gerado. Aí, para isso, você tem que montar as equações de combustão, tá? Quando ele não fala nada, você vai considerar que a combustão é uma combustão completa. Então, aí vocês vão lembrar, professor, eu lembrei lá como é a reação de combustão. Então, eu vou fazer para cada combustível? Sim. Você vai vir aqui, ó. Você vai pegar a combustão do metano. Então, a combustão do metano vai ser a seguinte. Vai ser o CH4, que é o combustível, sempre vai reagir com o comburente, que é quem? O O2. Como é completa, ela vai formar sempre quem? O CO2 mais água. E a entalpia de combustão dele aí, que ele dá, é menos 890 kJ por mol. Então deixa aí, menos 890. Aí você vai vir aqui também, ó, botar bem aqui. Você vai colocar o do gás butano, que é o CH4, H10, que é o combustível, reagindo com o comburente, que é o O2, formando CO2 mais água. E a energia de combustão dele aí, que ele dá ali, é menos 2.878. Beleza, tá aí a outra reação. E por último, eu pego aqui a reação da gasolina, que é o octano, que vai ser o combustível C8, H18 mais O2 novamente, não é isso? Formando a molécula de dióxido de carbono, que é o CO2, mais a molécula de água. E eu tenho aqui a entalpia de combustão dele, que é menos 5.471. Pronto, professor, é só isso? Então, não é só isso não. Você tem que fazer algumas coisas agora, tá? A primeira coisa era montar essas equações aí que eu expliquei para vocês, o porquê delas, tá? Porque aqui é uma combustão dita completa. Qual é o segundo passo, professor?
é você fazer o que? O balanceamento da equação. Você coloca aqui, balancear a equaçãozinha. Vixe, professor, não lembro não como é que balanceia a equação. Mas eu acho que eu ensinei isso lá para vocês. Esse aqui é o mais difícil, tá bom? É o mais demorado, mas para me explicar depois como é que se faz, da forma mais rápida. Eu expliquei isso aqui para vocês lá no primeiro ano. Ó. Eu vou analisar os carbonos. Aqui eu tenho um carbono no reagente, no produto eu tenho um carbono. Então deixo. Hidrogênio, eu tenho 4 hidrogênios. Lá nos produtos, eu só tenho 2 hidrogênios. Então, qual é o número multiplicado por 2 que dá 4? É 2, não é isso? Ó? Então, bota um 2 aqui. Aí vai formar 4 hidrogênios. Aí eu tenho aqui, ó, 2 hidrogênios aqui no produto. Esse 2 multiplica um daqui. Então, tem um 2 aqui também. Se eu somar os oxigênios no produto, vai dar 4. E aqui desse lado eu só tenho um 2. Então, eu venho e coloco um 2 aqui, porque 2 vezes 2 dá 4. Beleza, balanceei a equação. Então, a equação balanceada é essa aqui, ó. 1 mol de gás metano, reagindo com 2 mol de oxigênio, formando 1 mol de CO2 e 2 mols de água. E o que ele quer é o calor por mol de CO2. Então, o que eu tenho que me concentrar aqui, ó, é justamente o CO2. E aqui eu tenho quantos mols? Ó? Eu tenho 1. Então eu sei que, pela essa equação do metano, 1 mol de CO2, ele vai formar justamente essa quantidade de energia. Então, 1 mol de CO2 é igual a menos 890 kJ. Então, eu consigo dizer que, nessa reação química, que 1 mol de CO2 de metano vai fornecer essa quantidade de energia. Será que nas outras vai ser igual? Vamos dar uma analisada aqui, ó. Vou balancear. Carbono aqui é 4 e aqui é só 1. Então eu vou colocar um 4 aqui na frente para balancear o carbono. Hidrogênio aqui é 10. Aqui eu só tenho 2. Então eu venho aqui, ó, coloco um 5 aqui para balancear o hidrogênio. Oxigênio, ó, 4 vezes 2 dá 8. Dessa molécula aqui, 5 vezes 1 dá 5. Opa, deixa eu botar aqui para carregar. Então, se eu somar a quantidade de oxigênio aqui, eu vou ter 13 oxigênio. Do outro lado, eu só tenho 2. Então, eu faço o seguinte, ó, 13 meios. 13 multiplicado por 2 dá 26, dividido por 2 dá justamente 13. Então, balanceei a equação. Aí eu vou ver o seguinte, ó, que nesse caso aqui, a quantidade de dióxido de carbono formado são 4. Então, ó, 4 mol de CO2 gera menos 2.878 kJ, né? Ou quilocaloria, não, kilojoule de energia. Só que ele quer saber, não é para 4 mol de CO2, ele quer saber por mol de CO2, ele quer saber para 1 mol. Então, 1 mol de CO2, eu vou formar quanto de energia? Eu chamo de X. Aí eu vou fazer uns cálculos aqui, ó. Tá bom? Ó. Vou fazer aqui meio pelos extremos. Vai ficar 4x, 1 vezes esse valor vai ser esse mesmo valor. Então, eu vou, como o teu espaço está pequeno aqui, vai ficar assim, ó. 4x igual menos 2.878. Logo, x vai ser menos 2.878 dividido por 4. Se eu fizer essa continha aí, galera, que eu já fiz aqui, eu vou ter o resultado igual menos 719,5 kJ. Olha o detalhe aí, galera. Então, 1 mol de CO2 desse combustível, ele vai liberar isso aqui, ó, 719. Enquanto que 1 mol de gás metano libera quanto? 890. Perceba que o gás metano, ele libera mais energia do que o gás butano.
Beleza? Então, a sequência aqui eu já sei que o gás metano ele é maior que o gás butano. Então, eu já posso dizer isso. E o segundo, eu vou vir para cá, para o octano. Vou fazer o mesmo procedimento. Vou balancear a equação. Vou analisar aqui o carbono, que é 8. Aqui é só 1, então eu vou colocar o 8 aqui, balanceei. Hidrogênio é 18. Aqui tem 2, vou colocar o 9. Aí eu vou ver aqui agora a questão do oxigênio. Aqui, ó. 8 vezes 2 dá 16. 9 vezes 1 dá 9. Se eu somar aqui, eu vou ter 25 oxigênio. Então, para balancear aqui, eu vou colocar 25 dividido por 2, que dá certo. Balanceei a equação. Mas o que eu quero, na verdade, é só isso aqui, ó. É só o CO2. Eu percebo que aqui são 8. 8 mol eu tenho para isso aqui. Só que ele não quer para 8, ele quer para quanto? Para 1 mol. Então, eu vou vir aqui, só para ganhar espaço, eu vou usar esse espaço aqui. Senão vai ficar ruim ali para mim terminar a continha. Então, eu venho para cá, ó. A conta seria essa. 8 mol de CO2 forma menos 5.471 kJ de energia. Isso aqui eu não quero de 8 mols. Eu quero apenas de quantos mols? De 1 mol. Então, 1 mol de CO2. Só apagar aqui. Deixar padrão. 1 mol de CO2 vai formar uma certa quantidade de energia que eu vou chamar de X. Aí eu vou calcular. Quando eu for calcular aí, vai ser o seguinte, ó. 8 vezes X dá 8x. 1 vezes 5.471 vai dar justamente menos 5.471. Então, consequentemente, o valor de X vai ser 5.471. Isso aqui dividido por 8, tá bom? Então, se eu pegar aqui o valor de X, fazendo essa continha aí, vai dar menos 359,75 kJ. Então, essa é a energia liberada por mol de CO2. Então, eu tenho as energias aí de cada um. Posso até colocar ali em cima, só para a gente visualizar isso. Eu venho aqui em cima, vou colocar as energias de cada um. Primeiro, do metano. A energia do metano a gente calculou é menos 890 kJ. GLP a gente viu lá que é menos 719,5 kJ. E o da gasolina a gente viu que é menos 359,75 kJ. Beleza? Detalhe. Olha como essa questão é rica em detalhe, galera. Esse sinal negativo aqui, que está aqui na frente, ele indica o que, galera? Ele só está indicando que essa reação ela é exotérmica, tá bom? Opa! O que aconteceu aqui? Galera, se eu vai voltar aqui. Travou aqui meu sistema, perdão. Não acredito não. Ah, tá aqui. Voltou aqui, perdão. Opa, vou ver aqui os comentários aqui. Parei. Gabriel falou... Voltou aí pra vocês, eu fiquei assustado aqui. Não quer de conta aqui, o bicho apagou. Mas deu certo aí. Sim, mano, a gente pode usar só os números. Eu vou mostrar isso pra vocês, tá bom? Só tô detalhando aqui, ó. Que
que era interessante aqui pra gente era entender o seguinte, ó. Essas energias, eu vou explicar aqui de outra forma. De uma forma mais simples aqui. Talvez facilite, ó. Deixa eu estar permitindo usar a borracha. Ó, essas energias aqui que ele dá na tabela, o que vocês precisam fazer, essas energias aqui, ó? Vocês vão fazer só o seguinte, ó. Se vocês pegarem a prova, professor, eu teria que fazer todas essas contas, balancear e tal. Não exatamente, você poderia fazer o seguinte, ó. Exato, ó. O metano, como ele só tem um carbono, então eu venho aqui e divido por 1. O butano, como tem 4 carbono, eu venho aqui e divido por 4. E o octano, que tem 8 carbonos, eu venho aqui e divido por 8. Ah, não está aparecendo. A apresentação não está aparecendo, não? Parei. Hoje tá bom o negócio aqui. Calma aí, galera. Vai dar certo. Compartilhar aqui. Perdão. Apareceu aí agora? Agora apareceu, né? Pronto. Olha só. Deixa eu ver aqui quem tinha dado aqui a ideia. Que matou já a ideia aqui foi a Amanda. A Amanda falou assim, professor, não é só dividir os números aí pela quantidade de carbonos? Exatamente, ó. Você pode vir aqui, ó. Em vez de você fazer, vir aqui e fazer todo esse processo, você já percebeu aqui, ó, no balanceamento, que a quantidade de CO2 está diretamente relacionada à quantidade de carbonos. Não é isso? Ó? Tipo, o metano só tem um carbono, então ele vai formar só uma molécula de CO2. O butano tem 4 carbonos, então ele vai formar 4 moléculas de CO2. O octano tem 8 carbonos, consequentemente ele vai formar 8 moléculas de CO2. Então aí você percebeu que você não precisaria fazer esse balanceamento todo. Você poderia vir aqui, né, ó, nas moléculas, aqui na tabelinha, ó, tem o valor aqui da entropia, e dividir pela quantidade de carbonos. Por exemplo, o metano ele só tem um carbono, então eu vou pegar esse valor aqui e dividir por 1, que vai dar ele mesmo, menos 890. Esse aqui, o butano, ele tem 4 carbonos. Então eu venho aqui, ó, divido por 4 esse valor, que vai dar menos 719,5. E o octano, ele tem 8 carbonos. Então eu venho aqui, ó, divido por 8, que vai dar menos 359,75. Então, ó, perceba que dessa forma aqui é mais fácil, né? Só pegar a quantidade de carbonos e dividir pela energia. Aí você tem os valores. E esses valores, ó, eles são negativos, mas esse negativo aí é só para indicar que a reação é exotérmica, beleza? Nada mais do que isso. Então a gente pode concluir quem é o maior de todos aí, ó. Quem libera mais energia por 1 mol de CO2? O gás metano. Opa! O octano é o menor, beleza? É o menor, o octano. Ele libera 359 kJ, né, de energia por mol de CO2. Então, 5.471 dividido por 8 deu 683. Será que eu fiz os cálculos errados aqui? Então, deixa eu ver aqui, só confirmar. Dá 683. Ah, beleza, foi mal, não tem problema não. Então vamos só apagar esse aqui, ó. Eu tinha feito mais cedo. Ah, não dá para apagar aqui, mas eu vou colocar aqui, ó. Você tem razão, ó. O valor que vai dar aí, em vez de ser esse valor aqui, tá? Vamos pegar o valor de vocês aí, ó. Menos 683, eu vou colocar aqui próximo de 8, tá?
Mas perceba que mesmo assim ele vai ser o menor, tá bom? Mesmo assim ele vai ser o menor. Obrigado aí, viu, Gabriele? Valeu. Ó, mesmo assim ele vai ser o menor. A continha estava errada, mas ele era o menor. Aí o que acontece? O octano, que é a gasolina, se a gente for analisar, ela é menos eficiente, tá bom? Ela libera menos energia. Enquanto que o gás natural, que é o que os taxistas utilizam, ele é o maior. Ele consegue liberar uma quantidade maior de energia e liberar uma menor quantidade de CO2. E o gás butano é intermediário. Como ele quer aqui, ó, em ordem crescente. Ele quer que você coloque em ordem crescente. E a ordem crescente, galera, é do menor para o maior ou do maior para o menor? Ordem crescente. Beleza. Do menor para o maior. Então a nossa sequência correta aí, ó, vai ser justamente o menor, que é o octano, que é a gasolina. Coloca aqui, ó, gasolina. Depois, o intermediário, que é o GLP, tá? GLP. E por último, a gente vai colocar lá, ó, o gás natural. Então, o item correto aí vai ser justamente o item A. Exatamente, ó, o item A. Uma questão que ela poderia ser demorada ou muito simples, né? Muito rápida. Mas você teria que ter um entendimento disso aí. Essa questão caiu, ó. Mas vai valer a pena, galera, tá? Essa questãozinha aí, ó, caiu em 2009, né? Olha como as questões do Enem se repetem, galera. Você já deve estar pensando no Enem, segundo ano, né, velho? Então, tô até cansado aqui de falar. Vamos lá, ó. 2011. 2011 caiu uma questãozinha também, ó, muito parecida, de combustão. O que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou querer que vocês peguem essa questão aí e tentem resolver, tá? Dá uma lida na questão. A forma de resolver é aquela mesma, só que a interpretação dele é um pouco diferente. Aí vocês vão me dizer qual é o item. Para isso, eu vou dar 5 minutinhos para vocês tentarem fazer essa questão, tá? A base dela é da anterior, a gente pode fazer da forma mais rápida. Enquanto isso, eu vou beber um pouco d'água. Estou com a voz aqui já indo embora. Aí eu vou deixar vocês tentarem fazer essa questão aí, beleza? 5 minutinhos, galera. 5 minutinhos aí para vocês fazerem essa questão. Venham já. Opa, botaram já aí. Pode fazer a regra de 3. Tô vendo aí que a galera começou A, B, C, né? Beleza. Vou lá. Olha só, galera. Vou ler aqui com vocês. Ele fala assim, ó.
Um dos problemas dos combustíveis que contém carbono é que sua queima produz dióxido de carbono. Ó, dióxido de carbono é o gás carbônico, né? Portanto, uma característica importante ao se escolher um combustível é analisar seu calor de combustão. Ele daqui, ó, ΔH, definido como energia liberada na queima completa de um mol de combustível no estado padrão. Ele só está dizendo aquilo que a gente já viu, né? O quadro seguinte relaciona algumas substâncias que contêm carbono e sua entalpia de combustão. Tá aqui. Nesse contexto, qual dos combustíveis, quando queimado completamente, libera mais dióxido de carbono no ambiente pela mesma quantidade de energia? Isso aqui, cara, foi para matar a galera, viu? Eu vou explicar como é que faz essa questão. O raciocínio é o mesmo, ele quer saber a quantidade de energia por dióxido de carbono, beleza? Então o que você vai fazer? Você vai fazer algumas divisões aqui, não é isso? Ó? Vamos pegar aqui, inicialmente, vamos pegar o benzeno. Um benzeno ele não tem 6 carbonos, então ele vai formar 6 moléculas de CO2. Então a gente vai pegar essa energia aqui e iremos dividir por 6. Tudo bem, galera? Dá para entender o porquê eu estou dividindo aqui por 6? Que ele quer saber em relação ao CO2, eu não vou fazer o balanceamento. Eu vou pegar a quantidade de carbono e já divido por essa quantidade. Faça a continha aí para mim, para ver se a gente bate aqui, ó. As minhas contas, isso aqui deu menos 544,6. Confere com a de vocês. Ótimo. O etanol aqui, ó, ele tem 2 carbonos. Então eu vou pegar esse valor, divido por 2, que na minha conta aqui deu menos 683. Beleza? Se tiver alguma coisa errada aí nas contas, vocês podem dizer. Ó. A glicose é 6. Então eu vou pegar esse valor aqui, ó, divido por 6. Então aqui vai dar menos 468. O gás de metano, vou dividir por 1. Tenho que fazer, vai dar 890. E o octano, que é a gasolina, vou dividir aqui ó, o valor por 8, porque aqui são 8 carbonos, divido isso aqui, vai dar menos 683, né, vírgula 8. Tá aí as energias. Aí a galera vai já aqui olhar, aí vai... A gente tem que pensar aqui no que ele está perguntando, tá? A gente já tem as energias de todos aqui por dióxido de carbono. Glicose. Tá. Amanda botou lá a glicose. Ele quer saber assim, ó. Libera mais dióxido de carbono no ambiente pela mesma quantidade de energia produzida. Deixa eu fazer aqui uma analogia para facilitar o que a gente está falando aí, tá bom? Vou pegar assim um exemplo que eu sempre uso, que é esse aqui, ó. Tu tem caneta, né? Vou pegar uma caneta aqui, ó. Por exemplo da caneta. Tem caneta tipo 1. Tipo 1. Tu vai ter uma caneta mais incrementada, tá? Uma caneta que eu vou chamar aqui tipo 2. Olha só. Essa caneta tipo 1, ela custa R$1. A caneta tipo 2 custa R$2. Aí o que acontece? Chegando na aula e tal, perto das voltas às aulas, né? A galera já perdeu todas as canetas e tal. Aí fala, mãe, eu preciso de caneta para voltar à aula lá. E eu quero uma caneta bacana. Aí sua mãe te dá aqui, ó, 10 conto. Assim, vai lá, menino, compra lá na mercearia suas canetas. Se tu for comprar a caneta aqui do tipo 1 e ela vale R$1, tu vai comprar quantas canetas, galera? Fazer propaganda não, mano. Vai comprar 10 canetas, não é isso? Ó? Se tu for comprar a caneta tipo 2, tu vai comprar quantas canetas? 5. Olha só a ideia aqui, ó. Tu tem a mesma quantidade de dinheiro, tá? Só que uma tu compra 5 canetas
e a outra tu compra quantas canetas? 10, tá bom? Aqui é a mesma ideia, ó. Mesma quantidade de energia produzida. Então tu vai ter a mesma quantidade de energia produzida. Qual é que vai liberar mais dióxido de carbono? Vai ser a que tem maior energia ou que tem menor energia, galera? Não, menor, mano. Menor, porque ó, quando tu tem o mesmo dinheiro, aí tem uma caneta mais barata e uma mais cara, né? Tu tem uma menor e uma maior em termos de preço, né? Qual é que tu vai comprar, vai ter mais canetas? Vai ser a menor, né? Não, se tu comprar de menor valor, tu vai ter uma quantidade maior de caneta. A mesma ideia aqui, ó. A glicose, ela precisa de uma quantidade menor de energia, tá? Então, com essa quantidade de energia aqui, se eu pegar e estipular um valor, ela vai liberar mais CO2 na atmosfera do que os outros, pela mesma quantidade de energia. A ideia é essa, ó. Então, quando ele faz em quantidade de energia produzida, pela mesma quantidade de energia produzida, tu vai verificar aquela menor. A menor vai ser aquela que vai liberar mais CO2 na atmosfera. Então, a glicose, que é o nosso combustível, né, lá nas mitocôndrias, ela libera mais CO2 na atmosfera. Então, a gente libera mais CO2 na atmosfera para conseguir a mesma quantidade de energia. Isso, a mesma é menor. Quem é o combustível mais eficiente aqui, ó? Quem que libera menos CO2 na atmosfera? É aqui, ó, o metano. O metano, tu vai conseguir a mesma quantidade de energia, só que liberando uma quantidade menor de CO2 na atmosfera. Então, tu poderia ter uma questão, ó, com a mesma aqui, só que falando assim, ó, qual desses combustíveis é menos poluente considerando a liberação de dióxido de carbono na atmosfera? Vai ser quem? O metano, ó. O metano, que é o gás natural, ele é menos poluente do que os outros. Sim, tem que ter esse raciocínio, tá bom? Porque essa questão aí realmente foi uma questão que a galera sabia fazer a questão, só que na interpretação dela você acabava, né, perdendo a questão, talvez por não saber ter essa interpretação aí. É uma questão bacana, que nem a outra, né? São questões que envolvem muito conhecimento, né? Mas é legal, são questões bacanas, né? Que a galera tem que estar atenta aí na hora de fazer essas questões. Beleza? Show de bola. Deixa eu ver aqui o horário aqui. Deixa eu ver se dá para responder mais uma questão. Questão de 2010, ó. 2009 caiu, 2010 caiu, 2011 caiu, 2018 caiu essa questão, né? Que é a próxima, ó, que eu... Opa, coloquei até aqui, ó. 2018 caiu. Então, as provas do Enem vivem caindo essas questões aí sobre de combustão. A gente vai resolver mais uma aqui, beleza? Essa questão aqui, uma questão top, assim, um nível muito bom dessa questão. A galera que está estudando aí para medicina tem que resolver essas questões. Olha só, ele fala assim, ó, no que tange a tecnologia de combustíveis alternativos, muitos especialistas em energia acreditam que os álcools vão crescer em importância em um futuro próximo. Realmente, álcools como metanol e etanol têm encontrado alguns nichos para o uso doméstico como combustíveis há muitas décadas. E recentemente vem obtendo uma citação cada vez maior como aditivos ou mesmo como substitutos para gasolina em veículos. Algumas das propriedades físicas desses combustíveis são mostradas no quadro seguinte. Olha que questão bacana, ele te dá aí, ó, o metanol e o etanol. Faça uma correção aqui, galera. A forma molecular do metanol não é essa, tá?
é CH3OH. Ó, vocês nem estão com material, né? Eu mando isso aqui para vocês. Vou fazer essa correçãozinha aqui, tá bom? A forma molecular dele aí está escrito errado. Aí ele dá a densidade e dá o calor de combustão de cada um. Aí dá os dados aqui das massas molares do hidrogênio, do carbono e do oxigênio. Então, quando ele te der essas massas molares, você já sabe que você tem que calcular essas massas molares mais na frente, né? Por isso que ele dá aqui as formas moleculares. Aí ele fala assim, ó, considere que em pequenos volumes, o custo de produção de ambos os álcools seja o mesmo. Dessa forma, do ponto de vista econômico, é mais vantajoso utilizar. Aí ele quer saber quem é mais vantajoso utilizar, o metanol ou o etanol. Olha só, aí ele vai lá no item A e fala assim, metanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 22,7 kJ de energia por litro de combustível queimado. Então, o que vai determinar aí, galera, o que você tem que botar em mente, o que vai determinar o que é mais vantajoso, se é o metanol ou o etanol, vai ser a energia liberada desses combustíveis, tá bom? Pela quantidade de mols. Então, aquele que liberar mais energia pela mesma quantidade de mols, ele vai ser mais eficiente. Professor, mas aí, professor, como é que eu vou definir isso, professor? A definição vai estar justamente aqui, ó. Tu vai calcular quantos mols tem 1 litro, tá? Quantos mols tem 1 litro para cada combustível. Esse era o segredo da questão. Professor, então como é que eu transformo volume em mol? Ele te deu a densidade, ó. A densidade é justamente para você transformar o volume em massa e depois transformar a massa em mol. Por quê? Porque a energia ele está em kJ por mol. Então tu vai ter que determinar quantos mols de metanol e etanol está presente em 1 litro de combustível. Esse é o segredo, tá bom? Por isso que essa questão era uma questão bacana, uma questão sim mesmo, que puxava muito conhecimento do candidato. Muitos iriam ler, não iam pular logo, não iam nem fazer nada nessa questão. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer por etapa, beleza? A gente vai primeiro, inicialmente, calcular a massa de cada elemento químico aqui, do metanol e do etanol. Mas a gente vai calcular essa massa referente exatamente, ó, a 1 litro. Tá? A gente vai calcular aqui colocar aqui para o metanol e para o etanol. Qual seria a massa deles em 1 litro? E o que a gente vai usar para calcular a massa? A gente vai usar aqui a densidade. Só lembrando, ó, densidade é o que? É massa sobre volume, tá bom? A gente tem a densidade e tem o volume, a gente quer a massa. Então a gente pode botar essa equação em função da massa. A massa vai ser a densidade multiplicada pelo volume. E a densidade tem um detalhe aqui ainda, ó. A densidade aqui, o volume está em ml. E aqui está em que, ó? Em litros. 1 litro corresponde exatamente a quantos ml, galera? A 1000 ml. É isso, ó. Então, a massa do metanol vai ser a densidade dele, que é 0,79. A massa do etanol vai também ser a densidade dele, que é 0,79, multiplicado pelo volume, que é 1000. Aqui também o volume que é 1000, que é exatamente 1 litro. Então, em 1 litro desses combustíveis, vou colocar aqui assim, ó. Como a conta vai ser a mesma aqui, a gente pode fazer assim, ó. 0,79 multiplicado por 1000 dá 790 gramas. Tanto de metanol como de etanol. A massa em 1 litro, se eu fosse medir aí, pegar 1 litro de etanol e de metanol e colocar numa balança, a massa dele seria essa aqui, ó, 790 gramas.
Perfeito, Gabriel. Segundo passo, professor. Então, o segundo passo é eu pegar essa massa e determinar o número de mols. Como, professor? Eu sei que o número de mols é a massa dividido pela massa molar. A equaçãozinha aí que a gente trabalhou logo no começo, né, do ano. Soluções. Ó, número de mols, que ó, é a massa dividida pela massa molar. A massa a gente tem. O que a gente precisa determinar aqui? Ó? A massa molar. Então a gente vai calcular a massa molar desses compostos aí. Vou colocar aqui, ó. A gente vai calcular a massa molar primeiro aqui do metanol. E o metanol é o CH3OH. Então, vou precisar aqui, ó. Vou fazer o seguinte, coloca aqui embaixo. Carbono, tem hidrogênio e tem oxigênio. Tem apenas um único carbono, vou até colocar de outra cor. Ó. Pego as quantidades, carbono tem 1, hidrogênio 3 daqui e 1 daqui, tem 4. Oxigênio só tem 1. Aí eu vou multiplicar a quantidade pelo peso atômico que ele me dá aqui, ó, as massas molares. O hidrogênio é 1, então é 4 vezes 1. O carbono é 12, é 1 carbono multiplicado por 12. E o oxigênio é 16, então é 1 vezes 16. Pego esses resultados aqui, ó, vou calcular. 1 vezes 12 é 12, 4 vezes 1, 4. 1 vezes 16, 16. Somando isso aqui, ó, 4 mais 16, 20, mais 12 dá 32 gramas por mol. Então, determinei a massa molar. Se eu determinei a massa molar, eu posso substituir aqui, ó, e determinar o número de mols do metano. O número de mols do metano aqui vai ser a massa dele que a gente calculou lá em cima, que é de 790, dividido pela massa molar, que é 32. Então, o número de mols do metano, se a gente fizer essa continha aí, ele vai dar um valor aproximado, pelas minhas contas, de 24,7 mols, tá bom? É um valor aproximado. Então, determinei aí, ó, o número de mols. Isso aqui é o número de mols do metano, viu, galera? Porque aí eu posso relacionar a energia dele aqui, ó, porque 1 mol libera essa quantidade de energia. 24,7 vai ser quanto? Então, eu já posso vir aqui, né, ó. Eu já posso determinar a energia ali. Só apagar aqui, ó. Eu não sei a quantidade de mols do metano e eu sei a energia que é liberada por 1 mol de metano, que é esse aqui, ó, menos 726. Só que eu tenho quantos mols de metano? 24,7. Então eu venho aqui, ó, e multiplico pela quantidade de mols, que é 24,7. Se eu fizer essa continha aí, fazer a multiplicação, eu sei que vai dar esse valor aqui, ó, 17.932,2 kJ. Beleza? Agora o que resta eu fazer é encontrar o número de mols do etanol da mesma forma, tá bom? E multiplicar aqui pela sua energia. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui do lado. Eu vou ver se dá aqui, se tem espaço aqui pra gente, ó. Vou fazer o mesmo processo, ó. Eu vou colocar aqui etanol. Eu tenho aqui a fórmula molecular do etanol. São 2 carbonos. Vou colocar aqui, ó. Quantidade de carbonos, hidrogênio e de oxigênio. Vou botar aqui o vermelho para destacar. São 2 carbonos, estou colocando aqui a quantidade. Hidrogênio é 5 aqui, ó. Só que eu tenho 1 aqui, então são 6. Oxigênio é só 1. Aí eu vou multiplicar pelos pesos atômicos de cada um, ou pelas massas molares que ele deu aqui, ó.
carbono é 12, hidrogênio é 1 e oxigênio 16. Então aqui dá 24, aqui dá 6 e aqui dá 16. Então, se eu somar esses valores aí, vai dar justamente 46 gramas por mol. Opa! Dá 46 gramas por mol. Então, eu só preciso determinar aqui o número de mols do etanol. Eu vou colocar aqui em cima. Bem aqui, ó. O número de mols do etanol vai ser a massa dele lá, que é 790, dividido pela massa molar aqui, que é 46. Quando eu fizer essa continha aí, vai dar justamente o número de mols. Opa! Vai dar 17, perdão. Deixa eu colocar aqui para não me perder aqui. Deixa eu fazer a continha aqui. Se eu dividir esse 790 por 46, ele vai dar um valor aproximado aqui, 17,2 mols, tá bom? Então essa aí é a quantidade de mols presente em 1 litro. Aí eu venho e multiplico aqui, ó, 17,2 pela quantidade de energia, porque essa energia é para 1 mol. Então tem 17,2 vai dar quanto? Se eu fizer essa continha aí, vai dar esse valor aqui, ó, 23.512,4 kJ. Pronto, professor. Já fiz as contas, já sei os valores. Então, a gente já consegue definir algumas coisas aí. Primeira coisa, a gente vai definir aqui, galera. Quem é maior? 17.000 ou 23.000? 23.000, né? Claro que é 23.000, pessoal. Pergunta idiota, é 23.000. Então, tenho certeza que o etanol ele é mais eficiente do que o metanol. Então, aonde tiver o metanol aí, está errado. Então, aqui o item A, metanol, está errado. Etanol, opa, pode ser etanol. Então, possível aqui. Item C, metanol, está errado. O item D e o item A é o etanol. Ó. Olha uma técnica de chute que eu aprendi quando eu estudava para vestibular, galera. Quando eu tinha dúvidas, né, para fazer um chute mais efetivo, tipo, metanol, aqui tem duas questões, tá? Etanol tem 3 itens, então claro que é o etanol, entendeu? Então eu já descartava 2 questões aí de cara. Aí o resto era mesmo um chutão, dessas 3 aí ia chutar e ia ter uma probabilidade maior de acerto, né? A ideia sempre era essa. Mas vamos lá, ó. A gente viu que o etanol ele forma 23.502 kJ. O item B ele está falando que é 29.000. Tá errado por causa disso, né? Não é 29.000 kJ, é 23.512. Não pode. Então, tá fora também, Opa. O item D ele fala 23,5 mJ. Professor, o que é mJ, pelo amor de Deus? E o item E fala que é 33,7 mJ. O J eu sei que é joule, né? Alguém sabe o que esse M significa, galera? Vamos lá. Alguém sabe o que significa esse M aí? Essa unidade aqui, ó, é mega joule. Esse valor aqui, ó, tá em kilojoule. Para mim transformar ele em megajoule, eu vou dividir por 10 a terceira ou por 1000, que dá justamente 23,5 megajoule. Olha só que questão top, velho. Questão aqui. Você fazia todos os cálculos, ainda você tinha de lembrar dessas unidades aí que não é comum você visualizar essas unidades, né? Você poderia dar um blefe aqui e errar a questão.
Então, questão show de bola. Mols? Não, mega, Lucas. Megajoule. Kilojoule, aí depois de quilo vem mega, tá bom? Então, o item correto dessa questão aí, galera, é o item D. D de Deus, tá bom? Uma questão também aí daquelas que acaba para suar um pouco, né? Mas é uma questão muito produtiva. Trabalhou aí, ó, com os aspectos de densidade, a gente trabalhou a questão de como calcular o número de mols. E a gente também, ó, calculou as quantidades de combustão e fizemos uma transformação aí, adicionamos essa nova informação aí, ó, megajoule. Então fica ligado com isso, tá? Toda vez que aparecer esse M, quer dizer mega. Tudo bem? Eu tinha deixado uma folha em branco aqui, que era para fazer esses cálculos todos aí, só que ia ter que ir, voltar e tal, deu para resumir lá. Questão aí para vocês, tá? Vocês fazerem essa questão para a próxima aula, deixar aí de atividade para vocês, senão não vai dar tempo, ó. Essa questão aí é do Enem de 2018, galera. Muito parecido com essa última que a gente fez, ó. Ele te dá aqui a densidade e te dá o calor de combustão, só que ele relaciona o calor com a massa. Ele não relaciona aqui com o número de mols. Ou seja, tu determinar a quantidade de massa, tu consegue aqui multiplicar pela quantidade de energia e tu determina a energia de cada um, tá bom? Uma questão muito bacana, tá? Infelizmente a gente não vai dar tempo de trabalhar aqui, senão a gente vai terminar aqui umas 4 horas. Mas eu deixo aí para vocês tentarem fazer. Aí na próxima aula eu corrijo com vocês. Não olhe na internet, galera. Tentem fazer, quebrar um pouquinho a cabeça. Aí se não conseguir, vão na internet, aí dá uma busca, não tem problema não. Aí na próxima aula a gente tira as dúvidas. E na próxima aula também a gente já vai começar sobre a lei de Hess. Beleza? Show de bola. Então, galera, é isso, tá bom? Agradeço aí a presença de vocês, ter me aturado aí um pouquinho. E um forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau!